eu quero apresentar os convidados desse primeiro painel dessa quinta-feira, que são a Mariana Zaparoli Martins, que é especialista em ágil na Bain & Company, o Erasto Menezes, que é Head de Transformação Digital Lean, o Walter Zanacoli, que é presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas de Petrópolis e vice-presidente da Firjan Serrana. E para poder fazer a mediação desse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana e muito importante, eu convido agora a Rafaela Rio, que é gerente de planejamento estratégico da Firjan. Muito bom dia para você, Rafaela. Bom dia, gente. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui, uma honra estar participando do Summit em Firjan e o Festival Futuros Possíveis. Antes da gente começar o nosso painel, eu vou compartilhar minha tela e quero convidar todo mundo a participar de um game. Quem participou ontem já sabe como é que funciona. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder começar. Vocês podem acessar através do QR Code que está aparecendo já na tela para vocês, ou quem preferir, acessa o site www.menti.com através daquele código e a gente vai começar a fazer as perguntas já já. Conforme vocês forem entrando, gente, vão dando um joinha ou um like para poder eu já ver que vocês já estão interagindo aqui com a gente, tá bom? E a gente vai fazer 3 perguntinhas aqui. A primeira pergunta é a seguinte: quais ferramentas / abordagens ágeis abaixo sua empresa utiliza? E aí a gente tem OKRs, Lean, que a gente acabou de falar um pouquinho também, né, na aula que o Paulo Caroli deu aqui pra gente, Kanban, Design Thinking, Scrum, se vocês usam outras também, ou se no caso da empresa de vocês, vocês ainda não utilizam essas ferramentas. Então, aí vocês já vão ver o formato, vocês podem marcar mais do que uma opção também. Ótimo, já estou começando a ver aqui, bastante gente aqui trazendo aqui Kanban, OKRs aparecendo também. Tem algumas empresas que não utilizam. Legal. Muito bom, gente. Tá bem dividido, né? E para quem não usa, né, ou que já está utilizando outras, a gente vai ter, né, todo o nosso dia de hoje voltado para isso. Bem legal, algumas pessoas usando já o OKR, que é uma ferramenta ágil voltada para estratégia. Legal, muito bom. Eu vou avançar aqui, Lean também, Kanban, que é super simples. Eu vou avançar aqui para a nossa próxima pergunta. Legal, gente. Lembrando que não tem aqui certo e errado, tá? É a gente fazer mesmo uma avaliação aqui de como é que está o nosso público. Quem está chegando agora, gente, pode aproveitar e entrar ali pelo QR Code, tá? Para poder ir respondendo as perguntas, ou pelo endereço, né, www.menti.com. Eu vou avançar aqui para a próxima. A segunda pergunta, ela diz o seguinte: na sua opinião, agilidade é uma abordagem centrada em quê? Né? Em velocidade, em adaptabilidade ou em tecnologia? Começando a chegar as respostas aqui. Adaptabilidade, disparado aqui, né? Legal, legal. Muito bom. Quem participou ontem, né, viu também muito disso, né, que a agilidade ela passa fortemente por adaptabilidade. A gente vê, claro que a gente consegue maior velocidade, mas isso entra como uma consequência, mas muito bom a gente vendo ali e ninguém aqui apontando, né, a tecnologia como centralizando isso, né? A tecnologia ela vem para nos dar escala, para nos dar velocidade, a gente vai falar nisso no painel. Mas, de fato, legal a gente ver aqui uma concentração boa aqui para adaptabilidade. A gente vai falar disso já já com os nossos convidados. Tecnologia aparecendo também ali em terceiro lugar. Muito bom. Agora, gente, eu vou avançar aqui para a nossa terceira e última pergunta. Falando um pouquinho sobre o Manifesto Ágil, né? Na sua opinião, qual o grau de relevância de cada um dos 4 valores do Manifesto Ágil abaixo? Lembrando, né, que o Manifesto Ágil foi uma declaração que já faz 20 anos, né? A gente já tem aí dessa declaração falando de valores e princípios para a construção de forma ágil, né, de software, mas que a gente hoje aplica para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de projeto. Então, a primeira, ele fala de indivíduos, o primeiro valor, né, indivíduos e interações
informações, mais que processos e ferramentas. E aí vocês podem deslocar a barrinha, né? Ela vai de 1 a 5, de acordo com a percepção de vocês, o que vocês sentem como mais relevante. O segundo, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. O terceiro valor, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. E o último aqui, responder a mudanças mais do que seguir um plano. Então, a gente vê ali, né, de acordo com as respostas de vocês, um destaque ali para o primeiro, indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas, que é uma conexão total, né, com o que a gente acabou de ver aqui com a aula do Paulo, falando, né, o que é mais importante nisso tudo, né, as pessoas são o centro disso tudo, são as pessoas que fazem, de fato, a mudança acontecer, a transformação acontecer. E a gente vê ali também a colaboração com o cliente, mais do que a negociação do contrato, a experiência do cliente, né? O encantamento. Responder às mudanças mais do que seguir um plano, né? A agilidade fala disso, fala de mudança, fala de adaptação, fala de ser ágil, né? Para responder muito mais do que seguir, de fato, um plano. A gente precisa ser rápido, ser ágil para poder responder a isso. Maravilha, pessoal, muito bom. Agradeço a participação de vocês aqui no nosso quiz e peço para que vocês continuem participando, mandando perguntas, trazendo as questões no nosso chat para que a gente possa interagir aqui ainda mais durante o nosso painel. Eu vou parar aqui meu compartilhamento para a gente começar aqui chamando os nossos convidados, né? A gente tem aqui o Erasto Menezes, a Mariana e o Walter. Então, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui comigo, conosco. Vou passar a palavra aqui, começando pelo Erasto, para que vocês mesmos possam se apresentar. E já começam também, né, gente, falando, além de que outras, né? Que outras palavras, né? Que outras coisas vêm em mente quando a gente fala em agilidade? Muito obrigado, tá? Primeira coisa, queria agradecer pelo convite, né, de estar prestigiando esse evento, muito do que realmente as empresas estão precisando acelerar ou incorporar, né? Meu nome é Erasto Menezes, atuo como Head de Transformação Digital no Lean Institute Brasil, promovendo justamente a incorporação do mindset, da cultura Lean e Agile dentro das organizações para promover transformação digital. Então, sem mais, novamente, muito obrigado pelo convite, pessoal. Mariana? Olá, obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui com a Casa Frigean mais uma vez. Eu sou a Mariana Zaparoli Martins, sou consultora da Bain Company, especialista de agilidade, e também tenho desbravado aí diversas indústrias e contextos organizacionais para ajudar as empresas a encontrarem o seu próprio caminho e em se tornar mais adaptáveis, como o próprio quiz já fez o spoiler aqui, né? Espero que a gente consiga fazer uma boa conversa e que ajude as pessoas a entenderem melhor sobre esse assunto, que também já apareceu no quiz, né? É muito mais sobre a gente, sobre o nosso comportamento. E é claro, a gente tem muitos alicerces em práticas e processos, mas é a maneira como a gente interage mais do que qualquer milagre que o método possa proporcionar. Walter? Bom dia a todos. Como já foi apresentado aí, meu nome é Walter. A minha atividade principal é na editora Vozes, uma empresa fundada pelos frades franciscanos, e no dia 5 de março desse ano ela completou 120 anos de existência. Uma das mais antigas empresas do nosso país. E também estou atualmente como presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas e vice-presidente da nossa regional da Frigean, aqui na cidade de Petrópolis. Agradeço ao convite aí ao pessoal da Casa Frigean por poder participar desse evento, e espero que todos aí tenham um aproveitamento aí de 100% aí, que a gente consiga passar alguma experiência, alguma mensagem boa para todo o pessoal que está nos vendo aí. Um bom dia a todos.
Walter, é um prazer, Walter aqui representando a nossa indústria fluminense, né? Gente, vamos começar aqui falando um pouquinho, né, dessas abordagens, né? A gente sabe que as metodologias ágeis, as abordagens ágeis, elas não são, muitas delas não são nem tão novas, né? Por que que isso se tornou cada vez mais urgente? Por que isso é tão urgente nos dias de hoje, né? Sobretudo depois desse nosso contexto pós-pandemia, né? Posso puxar? Bom, acho que a pandemia levou a gente para lugares que a gente não esperava da maneira que foi, né? Essa coisa do lockdown, da gente não ter acesso às pessoas, então isso impulsionou os meios digitais, né? Isso impulsionou um trabalho mais isolado, o que faz a gente pensar em outras formas da gente gerir o próprio trabalho e da organização gerir o trabalho coletivo, que passa também pelas pessoas que têm funções formais de liderança, né? As pessoas gestoras. Agilidade já vinha falando muito de um trabalho mais autônomo, em ciclos mais curtos, portanto, capazes de se adaptar melhor às novas necessidades, às mudanças que emergem, e levando as pessoas a um papel de responsabilidade maior naquilo que fazem. Então, esses elementos de contexto de trabalho mais adaptável para reagir ao inesperado e formas de trabalhar mais autogeridas, usando ferramentas, por vezes remotas também, como os quadros Kanbans, que tem diversas ferramentas que suportam isso, né? As cerimônias, às vezes, as conversas diárias, né? E os ajustes no formato de trabalho também em ciclos mais curtos. Então, vamos conversar para ver como é que a gente pode organizar melhor o trabalho e se organizar melhor como time. São elementos que a agilidade já impulsionava e que nesse mundo pandêmico se tornaram altamente necessários, né? Não foi mais opcional. Né? Ou as pessoas encontravam formas de trabalhar remotamente, de se organizar, de confiar umas nas outras, de confiar. As pessoas vão fazer o trabalho delas e abriam mecanismos de repriorizar ao longo desse caminho, né? Ou ficavam no ostracismo, porque mais familiaridade que o mercado como um todo ainda não. Só para complementar a ideia da Mariana, tá? Na qual estou de acordo 100%, tá? Com a abordagem que ela está trazendo. Um pouco antes, inclusive, da pandemia, as empresas já vinham voltando seus esforços para customer centricity. O mercado cada vez está mais agressivo em função das mudanças recorrentes, né? E isso fez com que as empresas começaram a assumir algumas abordagens diferentes para obter resultados diferentes, para se manterem competitivos no mercado. O efeito pandemia simplesmente foi uma demonstração de que as empresas, quando querem, quando têm foco e a necessidade, elas podem, de fato, ser adaptáveis ao contexto. Só que agora as perguntas das empresas se eu conseguir fazer um grande conjunto de mudanças, me adaptar às expectativas do mercado, ao momento e ao contexto, de uma forma específica, porque eu não posso agora fazer isso de forma recorrente. Que abordagem vai me permitir ter esse mindset incorporado para eu não ser mais pego da surpresa e simplesmente essa seja minha rotina diária de gestão, tá? Então aqui que justamente a agilidade está ganhando novamente um protagonismo muito importante dentro das organizações brasileiras, tá? E não só no Brasil, eu falo inclusive mais no mundo todo, né? Porque é algo que impactou geralmente de forma global. Eu só queria complementar o que foi dito, né? Eu acho que o Erasto e a Mariana tocaram em dois pontos chaves que a pandemia, realmente, as indústrias já vinham fazendo um trabalho de agilidade antes da pandemia, mas que a pandemia veio aí impulsionar, e aí a Mariana tocou num ponto crucial, que é a confiabilidade e a credibilidade que nós devemos instituir nas nossas empresas. E o Erasto tocou num outro ponto-chave, que é a adaptabilidade, né? Que, inclusive, foi foi a maior resposta na primeira pergunta que foi feita, né? O que contribui para uma maior agilidade, que é a adaptabilidade. Então, eu acho que esse efeito pandêmico, ele veio realmente mostrar, né, aqueles que têm essas condições
de uma melhor adaptabilidade a esse momento, e aí esse ponto-chave que a Mariana colocou, da questão da confiabilidade, né? Eu acho que são as duas situações que as indústrias mais trabalharam nesse efeito pandêmico para elas poderem sobreviverem e entrar num cenário agora pós-pandêmico de uma forma mais forte. Eu acho que esses dois pontos-chave foram primordiais nesse efeito pandêmico. Sem dúvida, né, gente? O que para algumas, né, empresas poderiam ser boas práticas, isso passou a ser essencial, né? Passou a definir até a continuidade do negócio a partir desse novo cenário. E eu até fiz uma tradução livre, né, da frase do Klaus Schwab, que é o fundador, né, do Fórum Econômico Mundial, que foi apresentada no dia de ontem, que é: no novo mundo, não é o peixe grande que come o peixe pequeno, é o peixe mais rápido que come o peixe mais devagar. Então tem essa relação, né, de quem se adapta melhor, quem responde melhor a essas mudanças, é essa que vai fazer a diferença, e não mais tão necessariamente o tamanho ou o porte, né, daquela organização. Então, é o quanto que ela consegue se mover para as mudanças que são necessárias. Muito bom. Dando continuidade aqui, gente, falando de pessoas, né? Então, assim, que estratégias, né, os gestores, né, as empresas precisam adotar o que vocês sugerem para começar a implantar, né, ou para sedimentar uma cultura ágil dentro das organizações? A gente falou bastante de pessoas no início do nosso dia, e acho que a gente consegue explorar um pouquinho mais aqui, dando, né, que práticas podem ser adotadas nas empresas para que isso se acelere. Eu vou querer começar isso aqui, pessoal, porque assim, a gente está passando por um momento onde a gente está conseguindo apoiar várias empresas justamente no seu desenvolvimento e desdobramento estratégico voltado para a incorporação do Lean e da agilidade, né? Como a gente está falando justamente de desenvolver uma cultura de agilidade, a cultura é promovida sempre pelas pessoas, né? Mais do que o método, mais do que a ferramenta, mais do que refinar processos, incorporar novas tecnologias. Inclusive, a gente viu na pesquisa, né, que é as pessoas o elo forte de toda a transformação. Os gestores, hoje, mais do que nunca, precisam adotar o mindset de estar voltados para o indivíduo, para as pessoas no desenvolvimento de capacidades e competências, para sustentar justamente essa incorporação da agilidade, tá? Não é congruente pensar que eu vou instituir agilidade top-down, a partir da manhã somos ágeis, e a liderança continua se comportando da forma tradicional, porque isso, na minha experiência, não gera sustentabilidade. Tá? Então, assim, temos que começar a fazer uma mudança profunda, realmente, do modo de como os gestores fazem a sua abordagem. As pessoas não são mais as mesmas de antes, quando a gente simplesmente se conformava com cumprir um horário. As pessoas hoje velam pelo propósito, visam por melhoria contínua, desejam dar o melhor de si mesmo e desejam ter espaços onde a criatividade, a capacidade de idear seja considerada e tomada em conta. Você não consegue fazer isso sem dar esse espaço para os indivíduos, né? Então, para mim, a dica e a chave de ouro para a gestão é voltar para as pessoas, porque o resultado vai ser consequência. Acho que sempre, quando a gente fala também desse desenvolvimento de uma nova cultura, né, fica um pouco desse paradoxo sobre o que precisa ser top-down, o que não deve ser top-down. Então, quando esses movimentos que são mais profundos de mudanças, né, que impactam diversas dimensões da organização, começam no chamado bottom-up, é comum que elas encontrem um teto muito rápido, né? E aí a gente percebe que, poxa, mas se não tiver uma entrada das altas lideranças, porque a gente vive em empresas hierárquicas em geral, né? Talvez isso no futuro mude, não necessariamente o fato de ser hierárquico, mas a maneira como essa hierarquia hoje concentra poder, concentra decisão é muito desproporcional, né? Então, se as pessoas que de fato têm a prerrogativa de tomar decisão, se elas não se envolvem, não acreditam, não tem como a mudança acontecer. E de fato é a verdade. Porém, como o Erasto falou, não adianta tratar isso como uma ordem, né? Porque a gente não muda o comportamento das pessoas através da ordem sem propósito, sem explicação, sem envolvimento e sem escuta. Se as pessoas não se sentem
ouvidas e de alguma forma pertencentes àquele movimento, dificilmente elas realmente vão tratar a mudança de uma maneira sustentável, profunda, né? Elas até podem tentar superficialmente se portar de outra forma, mas isso não para em pé, como a gente fala, né? Então, precisa ser um movimento nessa via de mão dupla e que passa, então, se a empresa é hierárquica, por uma mudança das lideranças, como o Erasto comentou, porque são os grandes indutores, as pessoas se espelham em quem faz essas funções. Então, isso precisa acontecer. E as práticas que a agilidade traz, os métodos, eles ajudam muito a impulsionar esses comportamentos, quando existe a predisposição para. Se as pessoas querem fazer diferente, não sabem como, as práticas ajudam a aflorar este como. Mas as práticas não resolvem o comportamento quando as pessoas não acreditam, não entenderam, né? Ou não querem se envolver de uma maneira significativa. Pessoal, eu costumo dizer aqui nas nossas reuniões do sindicato, onde a gente reúne várias empresas, né? Eu costumo dizer que você atribuir uma agilidade na sua empresa através da adoção de uma dessas metodologias é essencial para a sobrevivência da empresa hoje, né? Eu digo que quem adota uma metodologia para conseguir tornar a sua empresa mais ágil, mais produtiva, mais eficaz, para chegar com o seu produto final de uma forma mais assertiva para o seu consumidor, né? Então, eu digo que quem está estabelecendo uma metodologia dessa dentro da sua empresa tem uma chance de sobrevivência. Aquele que está na mesmice, que não cria uma dessas metodologias, né? Ele está caminhando a passos largos para não sobreviver dentro daqueles peixinhos que nadam mais rápido, como foi dito aí no início, né? E eu acho também que o ponto crucial para a implementação de uma metodologia dentro da empresa são as pessoas. Não adianta você comprar uma máquina nova, né? Você ter tecnologias, comprar uma máquina nova, se o processo não muda, né? Se a metodologia, o processo dentro da sua empresa continua a mesma coisa. Né? Não adianta. E aí, as pessoas vêm em primeiro lugar. Então, como já foi dito pelo Erasto e pela Mariana, uma mudança cultural dentro da sua empresa, quando você vai implementar uma metodologia, eu acho que é o maior desafio que você encontra. Né? E não tem jeito, não tem saída. Aquela brincadeira que se fazia que cada um no seu quadrado, isso aí não existe mais dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. Né? Você ficar esperando por uma solução, determinados setores, determinadas linhas de produções, ficarem esperando por uma solução, ficarem esperando por uma ferramenta, ficarem esperando por uma informação, isso aí não é cabível mais. Isso aí dentro de uma metodologia ágil que você quer implantar na sua empresa não cabe mais. Né? Então, você tem sim que atribuir responsabilidades, envolver as pessoas nos problemas para que elas busquem as soluções, né? E aí, como o Erasto falou, o papel do gestor nessas implementações é fundamental, né? O gestor tem que estar ali motivando, chamando a atenção quando precisa, dando bronca, né? Aquela coisa, mas sempre na motivação e envolvendo as pessoas. Como eu disse lá no início, né, na minha apresentação, eu trabalho numa empresa que tem 120 anos. Nós temos uma média de tempo de casa na nossa empresa de mais de 25 anos. Aí como que você muda uma cultura dentro de uma empresa que a pessoa já vem fazendo aquele mesmo trabalho há mais de 25, 30 anos? Né? Então é como a Mariana disse, você tem que ir ali, né, realmente ter uma presença muito forte dos gestores, uma forma hierárquica que você não acumule não centralize tanto os trabalhos, né? Enfim, eu acho que nessa questão de você implementar uma metodologia para que você encontre uma agilidade maior na sua empresa,
é fundamental trabalhar essa mudança cultural dentro da empresa. Maravilha. Exatamente, né? A gente fala de agilidade, né? A gente precisa ter um ambiente de confiança e precisa dar autonomia para as pessoas, né? Então, o estilo de liderança que apoie pessoas, que traga essas pessoas à participação, para que elas consigam contribuir, para trazer novas ideias, para fazer as mudanças necessárias e se sentirem seguras, né? Para trazer essas oportunidades, é fundamental. Agora, vamos falar um pouquinho, gente, sobre as pequenas e médias empresas, né? Também foi bastante dito no nosso dia 1, como é que uma pequena ou uma média empresa, em especial, né? A gente ainda está vivendo um momento difícil de recuperação econômica, uma empresa que não tem um valor, né, significativo para fazer um investimento tecnológico, agilidade, né, cultura ágil, todas essas questões, elas se aplicam a essas empresas? Como é que elas podem fazer? Olha, eu acredito que agilidade como pensamento, né, forma da gente refletir sobre um problema a ser resolvido, ou seja, quebrar isso em problemas pequenos, né, tratar as nossas soluções como hipóteses mais do que simplesmente uma certeza absoluta de que vai funcionar para aquele problema. E usar algumas das práticas, como essa coisa da gente conversar em ciclos curtos, de envolver as pessoas, de tornar o trabalho visual, de entender os seus gargalos de processo, então, o que é que define a velocidade de saída do seu fluxo, quais são os agentes, de quem você depende, esse tipo de coisa, na minha cabeça, se aplica a qualquer contexto, qualquer contexto. Se a gente pegar toda essa prateleira de práticas e nomenclaturas, né, porque tem quase um glossário paralelo aqui da agilidade, né, a gente fala de sprint, backlog, Scrum Master, PO, blá, 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 e os nomes não param de nascer. Cada semana, se a gente olhar LinkedIn, a gente vai ver nomes novos de papéis e funções e cargos, e as pessoas são criativas, então a coisa vai indo. Se a gente dá uma limpada no sentido só de poluição, não, né, não no sentido pejorativo, mas a gente abstrair um pouco esse monte de nome e entender o conceito que está por trás, isso é útil para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, inclusive na vida particular, né? Eu já passei exercícios aqui em casa com os meus filhos de organizar a lição de casa em Kanban. Então, a gente explica o que é gestão visual, qual é a informação necessária para eles se organizarem, para eles darem respostas da rotina sobre, eu posso jogar videogame hoje? Não sei. O que tem lá no seu backlog? Tem lição? A lição é para hoje? É para amanhã? Você é capaz de fazer amanhã? Você precisa de ajuda? Né? Então, coloca a data. A gente criou ali uma legenda de cores para cada um deles. E dar a responsabilidade para que eles tomem decisões são elementos da agilidade. Toda sexta aqui a gente tem quase que uma retrospectiva, o jantar de família e tal. E a gente fala, olha, o que foi bom essa semana? O que não foi bom? O que a gente tem que melhorar para a semana seguinte? Ciclo curto. Toda semana a gente senta para dialogar como família. Eu não chego para os meus filhos e falo, vamos fazer uma retrospectiva. A gente pede uma pizza, senta e fala da semana, mas com novos acordos para a semana seguinte. Então, a gente precisa entender a proposição dessas práticas, né? Por que que existe uma proposta de uma gestão visual ou de uma reunião diária, de uma conversa diária? E usar esse monte de possibilidades para resolver problemas que precisam ser resolvidos na nossa vida, no trabalho ou na nossa rotina pessoal. Então, as pequenas empresas que às vezes tem uma pessoa que cuida de várias funções, né? Que mal tem time e tal, nada disso é premissa para falar de agilidade. Né? Entenda o que essa empresa faz, quais são os problemas que precisam ser resolvidos, o que hoje atrapalha o dinamismo da empresa e foca os cérebros ali para tentar achar caminhos de solução. Né? E aí as práticas ajudam a fazer esse como acontecer. Mas, na minha visão, assim, é o tipo de assunto que se aplica a qualquer natureza de trabalho, né, ou de problema. Basta a gente se envolver, né, e entender de onde vem a maneira como as práticas se apresentam, o que tem ali por trás, para a gente conseguir aplicar. E recomendo que todos façam. Excelente. Mariana, inclusive para complementar, tá? Agilidade é o oposto de complexidade, tá? A gente busca, pelo contrário, simplicidade, né?
Muita empresa acredita que iniciar agilidade na sua organização vai precisar de grandes investimentos. E não, é realmente começar pelo mais básico, né? Nós temos uma fórmula que a gente utiliza muito para praticar o que é essa jornada, né? E a primeiro começa com, avalia primeiro as pessoas, tenta identificar os padrões de comportamento, as necessidades que eles possuem, quais são as oportunidades, quais são os problemas que eles precisam resolver para facilitar o seu trabalho. Já facilitando o seu trabalho, eles começam a ganhar tração, começam a aumentar performance, começam a resolver problemas pequenos que estejam dentro da sua própria alçada e autonomia, para começar a gerar ritmos mais satisfatórios, tratando qualquer, seja um produto, seja um serviço, etc. Posteriormente, quando você já começa a incorporar o preenchimento dessas necessidades por parte das pessoas, você começa a introduzir um refinamento de processos, começa a introduzir métodos, né, como métodos ágeis, por exemplo, que permitam ainda acelerar um pouco mais o processo de aprendizado para a incorporação desses novos recursos, mas sempre buscando simplicidade, não complexidade, que nem a Mariana falou, de trazendo um monte de papéis, um monte de nomes bonitos e toda a complexidade que envolve quando a gente quer startar isso de uma vez só, né? Não de forma evolutiva, né? Sino de forma radical, né? A gente fala muito que precisam ser incorporadas pequenas melhorias. As pessoas precisam ir incorporando aos poucos o melhor da agilidade para buscar agregar valor na ótica do cliente. E sempre é através da resolução desses problemas, com métodos, com ferramentas que permitam aprimorar esse processo de aprendizado. Chega uma hora que as empresas começam a gerar tração, começam a ganhar maturidade e os próprios investimentos que irão ser praticados já vão vir dos problemas que já foram resolvidos, que ajudam a reduzir algum custo operacional, que ajudaram já a gerar um incremento da receita, por exemplo. Então, não seriam investimentos adicionais, seriam do que já você conseguiu produzir com o próprio trabalho das pessoas, resolvendo pequenos problemas de forma recorrente. Uma metodologia para você tornar a empresa mais ágil, ela não só é cabível, como é essencial em todos os portes de empresa. Seja ela micro, pequena, grande empresa, média empresa, ela é essencial você traçar, conhecer realmente, ter um mapeamento da sua empresa, onde você possa eliminar aquelas atividades improdutivas, aquelas atividades que não agregam e não interferem nada no seu produto final, né? Você criar metas, né, para responder aquelas perguntinhas que foram feitas no início da nossa apresentação aqui, né? Onde eu quero chegar, como eu quero chegar, com qual velocidade eu quero chegar. Isso aí é essencial para qualquer porte de empresa, né? Agora, aquela pergunta que não quer calar, né? Como é que eu faço isso? Eu acho que não. A experiência nos mostra, né, pelo que eu converso muito com... Porque no sindicato ao qual eu estou presidente, a maioria das empresas que nós temos aqui de indústria gráfica são empresas assim, de pequeno e médio porte, e na maioria delas, empresas familiares, né? Que foi criada pelo avô, do avô passou para o pai, agora já está numa terceira geração com os filhos ali, a família trabalhando dentro dessa empresa, mas acho que é cabível em todo porte de empresa, você criar metas, onde eu quero chegar, eliminar os processos improdutivos e não tem saída. Pela experiência que a gente tem aqui com essas empresas, é o envolvimento das pessoas, né? Você atribuir essas responsabilidades a todos os envolvidos na empresa, né? E mostrar para eles que tem que haver uma mudança cultural, uma mudança no posicionamento ali, né? Para que você consiga obter êxito no seu negócio. E aí as pessoas perguntam, mas tá, Walter, mas como que é esse negócio de implementar essa metodologia na minha empresa? Eu tenho poucos funcionários, como é que eu vou conseguir? Eu não consigo fazer isso de uma forma interna com os meus funcionários que já estão habituados, acostumados a trabalhar de um determinado jeito. E aí entra o papel, né? Entra o papel de buscar ajuda, né?
há muitas empresas que realmente internamente, sozinha, ela não consegue fazer isso. Então, ela tem que buscar ajuda exterior. E aí entra um papel importante do sindicato, ela pode buscar ajuda através do sindicato, que tem vários, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, a Casa Firjan, que proporciona muitas qualificações e muitas formas de você implementar isso dentro da sua empresa, seja ela do porte que for. Então, muitas vezes, é preciso, sim, que se busque uma ajuda externa, né? E aí, então, é onde entra o papel, né, do sindicato, da federação, da Firjan, no nosso caso aqui, a Casa Firjan, esse trabalho que nós estamos fazendo. É importante também, quando você não consegue fazer isso de uma forma mais interna dentro da empresa, que você busque uma ajuda externa. Muito bom. Muito bom. Que simples, né? Eu acho que exemplo de simplicidade a Mariana trouxe, né? Trazendo aí elementos do ágil para o dia a dia com as crianças, para mostrar que até antes, né? Antes da gente falar de ferramenta, de método, a gente fala de abordagem, a gente fala do como fazer no dia a dia, né? O que a gente quer no final das contas? A gente está falando de planejamento, a gente está falando de aprendizados, o que de fato a gente quer extrair. E aí, como o Erasto trouxe também, né? À medida que a organização ela vai ganhando maturidade, naturalmente a gente vai fazendo, né, a evolução desses ciclos que no melhor, né, que a partir dos resultados ele começa a se financiar também, né, financiar novas melhorias. Gente, a gente tem algumas perguntas aqui, eu vou aproveitar porque o Walter também trouxe aqui muito bem a questão da rede, né, o quanto que é importante que as empresas se conectam, façam esse network, conectam com empresas próximas através, né, tanto da federação, né, dos sindicatos, porque é a rede, como foi muito bem colocado ontem também, que vai ajudar também nessa troca de práticas. Um problema que existe na minha empresa pode já ter sido superado por uma outra e essa conexão faz com que a gente ganhe, né, tempo, ganhe maior agilidade aprendendo também com as lições das outras empresas. Então, tem uma pergunta aqui para o Walter, do Yuri, que diz: Walter, quais foram os maiores ganhos e aprendizados da aplicação desses processos? E se você faria alguma coisa diferente para compartilhar aqui conosco? Sim, falando exclusivamente da empresa ao qual eu trabalho, da Editora Vozes, né, foi importantíssimo nós estabelecermos uma metodologia, foi feita de avaliação do original, até ele passar por todo o processo que ele esteja apto à produção gráfica, e aí, então, depois que é feita a produção gráfica, a gente atribui aí para os nossos setores de vendas, né? Então, você fazer todo esse mapeamento de todos esses processos, eliminar ali muitas atividades que não faziam sentido, a integração dos setores, né, onde muitos setores, às vezes, ficavam esperando a informação de outro ou a solução de outro. Então, essa integração entre os setores na busca de solução e de uma informação, de uma comunicação mais ágil, foi essencial na mudança da agilidade da entrega dos nossos produtos, da forma como nós estabelecemos nas nossas metas, né? Então, um exemplo simples. Nós tínhamos a nossa contabilidade, o nosso setor de contabilidade num extremo do prédio e o setor financeiro no outro extremo do prédio, né? Então, toda vez que a contabilidade precisava de uma informação do financeiro ou vice-versa, alguém tinha que sair e atravessar todo o prédio, né? E aí, então, nesse caminho, conversa com um, conversa com o outro. O que o Lean nos mostrou? Não. Tem que estar tudo junto, né? Financeiro, contabilidade, departamento pessoal, tem que estar tudo, tudo dentro de um setor só, para que as informações aconteçam de uma forma mais rápida. Isso aí teve uma mudança essencial na empresa, que depois você consegue atingir lá no seu produto final uma maior agilidade, uma entrega mais rápida do seu produto, né?
E se ainda há mudanças a serem feitas, sim, existem muitas mudanças a serem feitas na nossa linha de produção, né, a respeito de trânsito de matéria-prima, trânsito de produto acabado, né? Existem ainda muitas mudanças que nós estamos implementando, estão nas nossas metas para a gente criar uma maior agilidade na nossa produção, né? Existem muitas coisas a serem feitas. E aí eu queria só fazer um parênteses nesse ponto de uma melhoria, até mesmo melhorias que possam vir, né? E através de uma mudança cultural dentro da empresa, esse período pandêmico ajudou um pouquinho. As pessoas voltaram, nós estamos voltando, né, agora, nesse período pós-pandêmico, né? Parece que as pessoas voltaram com um entendimento melhor dessa agilidade que nós precisamos, né? Então, existe sim ainda muita coisa a ser feitas, mas o Lean nos mostrou ali algumas mudanças que criou uma agilidade tremenda na empresa. A gente tem lá um sistemazinho de medir essas mudanças, esses benefícios, né, que nós alcançamos. Eu posso dizer para você que pequenas mudanças nós alcançamos uma agilidade em quase 30% lá no produto final que nós precisamos entregar para o nosso consumidor. Acho que Muito bom, Walter. E aqui, né, brindando aqui com exemplos na prática do Lean aplicado, né, trazendo aí redução de desperdícios, trazendo mais fluidez, maior sinergia, né, entre áreas semelhantes. Eu não sei se o Erasto quer complementar, trazendo algum exemplo também de Lean que já tenha sido aplicado para compartilhar com a gente também. Sim, com certeza. De fato, o que está trazendo o Walter é muito importante, muito relevante, porque um dos principais desafios que as empresas têm é como eu consigo medir o impacto que o Lean e que a agilidade está gerando realmente na minha organização, tá? Porque são rodados vários experimentos, estou incorporando Kanban, estou incorporando Scrum, estou fazendo Lean Inception, estou trazendo Design Thinking, mas como eu consigo medir, de fato, o impacto que isso está gerando na minha organização? As organizações, geralmente, elas têm fins lucrativos, né? E o Lean busca promover espaços que permitam gerar comunicação transparente e assertiva na organização para tomar decisões com base em fatos e dados. Então, se você não consegue medir e acompanhar o impacto que você está tendo, você não sabe realmente se está no caminho certo ou se aquilo lá está fazendo resultado. Então, assim, isso que o Weber falou justamente desse acompanhamento da rotina diária, de acompanhar o impacto que está gerando, nós chamamos de GD, de gestão diária, né? Essa gestão diária, ela é promovida também pela agilidade, com as rotinas e cerimônias que buscam aperfeiçoar a rotina diária, tá? E aqui é onde está justamente uma das chaves que a gente sabe de por que a agilidade, quando bem feita, dá certo, de por que o Lean, quando incorporado de uma forma legal, de uma forma tangível, dá certo, é porque as pessoas começam a incorporar novamente uma rotina diferente de acompanhamento de resultados, de acompanhamento de performance, de acompanhamento de maturidade e da implementação de todos esses recursos, sempre buscando ter ganhos específicos. E para você ter ganhos específicos, você tem que ter objetivos e metas claras dentro da sua organização. E esses objetivos geralmente vêm da estratégia que está sendo promovida. Então, se sua estratégia conseguir estar claramente estruturada, definida, você vai conseguir conectar a agilidade com a estratégia da organização, através da entrega de resultados tangíveis, que é uma dos maiores desafios também da agilidade. Como eu consigo conectar o que está sendo feito na operação, através da incorporação de métodos de trabalho e uma cultura diferente de melhoria contínua, com a minha estratégia. Muitas vezes a estratégia aponta para um norte e o que está sendo feito na operação aponta para outro, né? Então, essa convergência, esse entrosamento entre as diferentes camadas da organização, com um norte a ser atingido, com uma claridade em qual é o objetivo, qual é o problema que queremos resolver, porque é meramente situacional, que é o que eu deveria incorporar de fato. Vou incorporar Lean, vou incorporar agilidade, vou incorporar os dois.
O que você não pode fazer é ser xiita de querer adotar um ou outro. Você tem que saber extrair o melhor de cada um, porque afinal a agilidade fala de adaptabilidade. Se você conseguir se adaptar a seu contexto, utilizando o melhor que cada um deles representa, mas sempre voltado para seu contexto, para sua entrega de valor na ótica do cliente, você vai conseguir gerar muito bons resultados. Resultados que se tangibilizam em performance, em aumento de receita e diminuição ou redução de despesas, o que incrementa, obviamente, uma lucratividade dentro da organização, melhor experiência e satisfação para o cliente, que pode ser acompanhado por um NPS, por um CSAT, melhor autonomia e vontade das pessoas fazer seu trabalho, que você pode medir com uma pesquisa de clima organizacional, por exemplo. Então, existem mecanismos que permitem se quantificar e trazer de forma palpável os ganhos que são introduzidos com o Lean, com agilidade, com o uso de tecnologia de forma sustentável, né? Para nós, transformação digital é além do que o uso só da agilidade ou o uso só do Lean. Para nós é a fusão dos dois. Pensar Lean, ser ágil e utilizar tecnologia de forma efetiva, tá? A gente tem conseguido, sim, ganhos significativos nas organizações, aprimorando a forma de como eles trabalham, reduzindo desperdícios de forma sistêmica e recorrente, mostrando para as pessoas como resolver seus próprios problemas, não simplesmente ter uma comunidade de excelência que faça o trabalho pelas pessoas. As pessoas têm que incorporar esse mindset, esse modelo na rotina diária, para ele conseguir ter, de fato, a celeridade na sua organização e sustentabilidade. Você não pode depender para sempre de uma consultoria, você não pode depender para sempre de 2, 5, 10 pessoas-chave na sua organização. A organização e a cultura é tão importante que não deve ficar presa a um conjunto de pessoas, deve estar diluída no tudo. Se todos sabem como fazer esse trabalho, você vai gerar ganhos significativos de forma sustentável e recorrente na organização. Maravilha, maravilha. De novo, a gente volta para a questão da cultura, né, Erasto? Né? A cultura é a forma como fazemos as coisas. E se a gente quer trazer agilidade, a gente precisa trabalhar, né, com mecanismos ágeis, com abordagens ágeis no dia a dia. A gente tem mais uma pergunta aqui, uma consideração da Carolina Alvarenga. Ótima conversa, falo de uma empresa pequena e familiar. Quais são os passos que vocês sugerem para que eu aplique primeiro? Quero convencê-los que é importante, mas só vou conseguir se as primeiras ações tiverem um bom resultado. Então, é verdade, precisa fazer boas escolhas, principalmente no início, né? Então, que estratégias vocês dão, gente? Eu sugiro, Carolina, que você consiga identificar com as pessoas que você quer envolver o que elas acham que realmente precisa ser melhorado. Algum problema que você enxergue e que as pessoas que você quer envolver nessa melhoria também enxerguem. Porque senão você tem que dar um passo atrás e ajudá-las a enxergar o problema. Porque ninguém vai botar tempo ou fazer uso de energia para tentar resolver uma coisa que você não acha que é a coisa mais importante para ser resolvida, né? A gente usa essas frases, tem tanta coisa para fazer na minha vida, eu que não vou gastar tempo com esse negócio aqui, porque eu tenho um monte de outras coisas para resolver. Então, precisa haver um encaixe de visão do problema. As pessoas precisam reconhecer que um problema que existe. Mesmo que elas tenham diferenças de perspectiva sobre causa raiz e etc. E tentar tirar culpados da conversa, né? Não é sobre quem é culpado, é sobre qual é o trabalho que se apresenta como um problema ou como uma oportunidade de melhoria. Ao achar esse elemento, que nem sempre é o seu top 1, já aconteceu isso comigo, eu, se pudesse priorizar, priorizaria algo A. E as pessoas não achavam que A era a coisa mais importante, as pessoas achavam que B era a coisa mais importante. Eu reconhecia que B era um problema, mas não seria a minha escolha. De qualquer forma, vamos para B, porque B vai andar. Porque B impacta a vida daquelas pessoas, elas entendem que aquilo precisa ser resolvido e melhorado. Então, acha esse lugar de trabalho conjunto. E aí, sim, diante de tantas práticas, frameworks, Kanban, Scrum, eu estava lá na pesquisa, técnicas de design thinking, uso de métodos como OKR, para aquele problema, o que você acha que pode ser feito de diferente para ajudar a resolver? E aí, portanto, o que você espera como estado futuro daquele problema? E como é que você vai acompanhar a evolução daquele problema? Como é que vocês juntos vão concluir se está melhorando?
Que às vezes isso aqui também não é fácil da gente entender. Putz, como é que a gente vai saber que está melhorando? Às vezes as pessoas podem entrar num consenso de coisas mais de qualitativas, a gente sente que, pode ser, ou que outras formas mais quantitativas você pode achar para conseguir realmente tangibilizar uma melhoria. Mas começa por um problema com senso comum da existência dele, e aí traz esse arcabouço todo de formas de fazer diferente, para ir testando ciclos curtos de feedback, né? Semanal, quinzenal, sei lá. Mas ouve essas pessoas, né? Sobre estamos melhorando ou não, e entrem em consenso sobre uma visão de como é que vocês vão chegar a essa conclusão de que o caminho é bom. Né? A gente está fazendo assim e, de fato, a gente vem aprendendo e melhorando sobre isso. São as minhas recomendações aqui. Eu vou pegar o gancho da Mariana. Uma das falas que ela trouxe para mim é justamente o que eu quero me fazer para dar continuidade, né? Ela falou a capacidade das empresas quererem fazer diferente, né? De querer mudar de fato. Uma das perguntas que eu faço empresas familiares são empresas bem típicas, tá? Quando eu trabalho com uma empresa familiar de primeira, segunda até terceira geração, que ainda é o filho do dono, o neto do fundador e tudo isso, que ainda está na presidência, que ainda é o CEO conduzindo a organização, você tem que entender que eles estão lá porque eles perseguem alguns valores, né? Que estão enraizados na sua família, nos seus costumes, na sua cultura, né? Novamente falando de cultura. A pergunta que eu faço é justamente essa que a Mariana trouxe. Meu caro, vamos lá. Você entende que toda empresa, no mínimo, quer ficar de forma sustentável, mesmo que seja no mesmo nível, mas nunca reduzir seu impacto no mercado. Nunca. Sempre, no mínimo, ser competitivo e se manter estável. As empresas mais agressivas, que geralmente as familiares buscam crescimento constante, querem fazer melhor, querem chegar a atingir novos patamares. Só que isso não é congruente se você pensa que vai fazer exatamente igual do que já vem fazendo historicamente para atingir aqueles resultados de crescimento. Isso não é congruente. Pensar que você vai obter melhores resultados fazendo exatamente igual não é congruente. Você precisa experimentar e incorporar novas práticas, rodar novos experimentos que permitam você, de fato, sair da mesmice para buscar aprofundar e obter aqueles resultados. Como a gente pode fazer isso? Justamente perguntando essa congruência para os indivíduos que estão envolvidos nessa empresa familiar, no que se define a estratégia da organização. Olha, qual é o norte que a gente persegue? Onde a empresa quer chegar? Que tão desafiadores são nossos objetivos? Você acredita que da forma que a gente está trabalhando vamos atingi-los? A resposta vai ser não, não vamos. E aí é que você vai aproveitar a oportunidade. Que tal experimentar agilidade? Vamos rodar um piloto e vamos medir. Também a Mariana falou, vamos medir o impacto que isso vai gerar. E se gera um bom impacto, vamos a multiplicar, expandir, acelerar na organização. Porque as pessoas têm que começar a acreditar. Muitos só acreditam quando já começam a ver resultados. Só que os resultados nunca vão chegar se você não dá a oportunidade de experimentar. Então, assim, experimentar sempre para buscar aumentar o status quo, aumentar o padrão. Por aí a chave com a empresa familiar, tá? Porque todos desejam, de fato, crescimento sustentável, né? Então, isso que nós temos praticado tem dado resultado, mas sempre tem que ser num papo aberto, num papo direto, transparente, sempre buscando trazer melhoria para a organização, tá? Vestir a camisa, que a gente fala, né? Eu vou falar um pouco, vou ser um pouco repetitivo, porque o Erasto e a Mariana já falaram, né? Mas eu acho que não tem saída, não tem saída. É empresa pequena, familiar, não tem saída a não ser você realmente compartilhar, você compartilhar ali todo o seu negócio com todos os envolvidos. Ou seja, você realmente chamar todo mundo e atribuir a responsabilidade. Né? Olha, pessoal, precisamos melhorar a nossa produtividade, precisamos agilizar o nosso produto, precisamos fazer o nosso produto com mais eficiência, mais eficácia. Como que nós vamos fazer isso? Vamos atribuir aqui algumas ideias, algumas metas de como que nós vamos sair da mesmice, como disse o Erasto, né? E eu acho que não tem saída, é compartilhar ali toda a visão do negócio, né? Onde é que a gente quer chegar? Como é que a gente vamos sair disso?
né? E atribuir a responsabilidade para todo mundo, chamar todo mundo, ouvir as ideias, né? Porque, como a Mariana disse, muitas vezes a sua prioridade não é a prioridade dos demais, né? Então você tem que chamar todo mundo, atribuir a responsabilidade a todos, né? E colocar, né, algumas sugestões e chegar em algumas metas de como sair da mesmice e melhorar a agilidade e a produtividade da sua empresa. Não tem jeito, é o envolvimento de todas as pessoas. Só fazer um comentário adicional? Claro. Desculpa, Rafaela. Tem um livro da Bain Company, de 2 sócios da Bain, do James Allen e do Chris Zook. É um livro que acho que ele é de 2015 a 2016. Chama A Mentalidade do Fundador. É um livro muito bom, que fala de comportamentos e modos de falha muito recorrentes de empresas que nascem ali na sua insurgência, no seu empreendedorismo, geralmente familiares, né? E depois, como elas vão ocupando ou espaços no mercado, ou crescimento, mesmo como a gente tem visto aqui, as scale-ups, né? Essa coisa do unicórnio, que o empreendedorismo aflorado, felizmente, que vem acontecendo no nosso país. Quais são os ventos, os modos de falha? O vento é a analogia que o livro traz, nessa migração do insurgente para o incumbente. E como facilmente as empresas caem no ostracismo do incumbente engargalado, né? Se perde completamente na sua insurgência, na aproximação com o seu cliente, na burocracia e assim por diante. Então, eu super recomendo, pessoas que trabalham com organizações próprias, empresas familiares, principalmente. É um livro que dá muito insight sobre a importância da cultura original dessa organização, que vem dos seus fundadores, e depois quais são os modos de falha muito observados, e esses sócios da Bain são super experientes, então já trafegaram centenas de organizações. O que não fazer? Assim como o outro livro da Bain que a gente lançou recentemente foi o Ágil do Jeito Certo, apesar desse nome, ele também não fala o que você deve fazer. Ele fala o que você não deve fazer. Quais são os modos de falha, os antipadrões. E o Mentalidade do Fundador segue na mesma linha. Então, super recomendo. Acho que ele evita caminhos ruins, né, nesse crescimento ou nessa troca de geração dentro de uma organização. Diana já trouxe aí também uma dica de presente de Natal para discussão também. Muito bom aqui, eu fiz umas anotações, gente. O Erasto trouxe a estratégia, né, como uma ferramenta para alinhar esforços e objetivos. Então, dar essa visão clara de onde se quer chegar, para depois se discutir o como, a partir de um entendimento, né, de um norte claro para todo mundo. E aí, complementando a Mariana, trazendo, né, um problema, um desafio comum, porque às vezes também na estratégia a gente abre tanta coisa. E aí, querer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não conseguindo terminar nada. Então, assim, que escolhas a gente faz, né? Que prioridades? E aí, entender o que é a prioridade daquele grupo, né? Para, de fato, aí sim, começar a construir, medir e aprender, porque no problema, depois, a partir do aprendizado, a gente entender o que funcionou e a gente evolui, e o que não funcionou e a gente precisa mudar, né? Porque, de fato, quando a gente está falando aí de agilidade, né, a questão não é o erro, né, gente? O problema não é errar, o problema é a gente não aprender com os nossos erros. Essa que é a questão, né? Então, a gente precisa, de fato, testar para errar mesmo, para poder aprender e para poder evoluir. É importante que a gente fomente isso e traga isso também para a cultura da organização, para poder disseminar essas questões de agilidade. O Erasto trouxe aqui também, né, saiu pela primeira Lean, algo maior que agilidade, algo maior que o uso da tecnologia, tá? Nós definimos transformação digital como uma composição dos 3 elementos, tá? Que eu já falei anteriormente. Você precisa primeiro pensar Lean. O que significa pensar Lean? Pensar na entrega de valor recorrente para seu cliente, tá? Customer first, customer centricity, human first, para atingir aquele norte. Porque nos primeiros passos ele poderia estar claro, mas chega um momento que ele vai ser um pouco mais ambíguo, porque você vai experimentar e vai se deparar com mudanças que estão acontecendo recorrentemente no mercado. E você precisa ter essa capacidade de adaptação, essa capacidade de conseguir rapidamente mudar o norte. Tá? Para mudar o norte não, mudar o rumo para atingir aquele norte. Tá? Então, a agilidade permite você ter essa capacidade. E a tecnologia, ela deve ser incorporada? Sim. A tecnologia é um meio,
que permite acelerar a forma de como você resolve seus problemas. Mas ele é um meio, não é o fim também de uma transformação digital. Afinal, eu vou citar novamente o Caroli na apresentação que ele fez anteriormente. Tudo se trata de pessoas, gente. Se as pessoas não entendem para onde querem chegar, não entendem o porquê eles precisam mudar e fazer um processo diferente, porque precisam adotar um método diferente, porque precisam incorporar uma nova ferramenta, uma nova tecnologia no seu dia a dia, nada vai acontecer, tá? Então, o elo novamente forte, acredito que a discussão de hoje é focar nas pessoas, no propósito e no papel deles para evoluir e aprofundar nessa transformação digital, através do pensamento Lean, através da agilidade e através da tecnologia como meio. Esse seria meu posicionamento neste sentido, tá? A tecnologia é importante como uma ferramenta de sucesso. Mas como a Erasto falou, você tem que criar as suas estratégias das expectativas que você quer atingir. Você tem que criar as suas metas, né? Metas simples ali dentro de cada processo industrial para você chegar a um resultado maior, né? Como você medir esses resultados dessas metas que você pretende atingir, né? E a tecnologia, ela vem como uma ferramenta para auxiliar nessa agilidade de todo esse encadeamento que você vai fazer, né? Mas somente a tecnologia, de maneira alguma, ela vem como o ponto principal de uma agilidade que a empresa precisa alcançar. Não, ela é simplesmente uma ferramenta que vai ajudar, mas tem que haver toda uma criação, né? Todo um trabalho estratégico antes de você chegar até usar essas ferramentas da tecnologia que nós temos hoje aí. Eu acho que no mundo que a gente vive agora, principalmente pós-pandemia, e numa evolução natural do mundo, né? Tá aí a gente vendo grandes empresas falando de metaverso. De novo, vamos falar dos meus filhos. Eu vejo meus filhos envolvidos com jogos aqui. Às vezes é assustador, né? Os jogos têm experiências, tem rede de relacionamento, tem poder aquisitivo, né? A gente está vendo a quantidade de marcas criando produtos dentro dos jogos para fazer suas vendas nos personagens. Então, é um mundo paralelo realmente virtual. Tudo isso nos leva a um mundo muito digitalizado, né, de produtos e serviços. E outra evidência são os ataques que, infelizmente, seguem acontecendo, né? Invasões dos sistemas de segurança das organizações. Aqui no Brasil, a gente teve diversos exemplos esse ano, dos mais variados segmentos, e mesmo sendo empresas que não são de tecnologia, teoricamente, não são empresas nativas de tecnologia, são empresas de outros segmentos, as operações delas pararam durante dias, em alguns casos, porque os seus sistemas foram invadidos. Então, é difícil a gente falar hoje de quais são os negócios que não têm tecnologia, e as empresas ainda estão demorando para perceber que, diante disso, a tecnologia, ela é negócio. Ela não é mais uma área que você precisa para executar alguma coisa, ela é business. Você não tem business mais sem tecnologia, na grande maioria dos setores. Em alguma instância, a tecnologia vai aparecer. Agora, não quer dizer que agilidade é sinônimo de aplicar práticas em tecnologia. Como a gente já falou em vários exemplos que todo mundo deu aqui, os princípios, as práticas ágeis podem ser aplicadas em qualquer contexto, inclusive aqueles que não têm tecnologia diretamente inseridos. A gente pode fazer até uso das paredes físicas, os famosos post-its, etc. Você não precisa depender de tecnologia para se tornar mais ágil, mais adaptável, mais enxuto, mais flexível, mais simples, como foi falado também, que simplicidade e foco são palavras muito fortes nesse contexto. Mas para o mundo dos negócios, para as organizações, é difícil ver alguma organização prosperando hoje sem ter tecnologia como algum elemento-chave. E aí sim, a agilidade, ela vai aparecer como uma forma de você criar mecanismos mais enxutos, mais eficientes, mais eficazes na sua organização, também envolvendo tecnologia. E sendo tecnologia uma competência-chave,
sim, agilidade envolvendo tecnologia se torna relevante, muito relevante. Que não quer dizer ter times ágeis na TI, porque isso não tem mais cabimento, não faz sentido, né? O mercado já deveria ter entendido que executar código num time Scrum na TI não vai levar a empresa a lugar nenhum. Então, quando a gente ouvir essas expressões, o meu time ágil na TI, arrepia, assim, fique esperto, porque provavelmente tem um erro de conceito relevante aí nessa expressão. Maravilha, Mariana, muitos insights aqui desse nosso papo. E, de fato, né, a tecnologia é um meio para escalar resultados. E se a gente não trabalha bem os nossos processos, a nossa cultura, e aplica uma tecnologia, a gente pode ocorrer num erro de amplificar um problema, né, gerar uma questão oposta até. Então, a gente tem que ser muito cauteloso para fazer o uso inteligente da tecnologia, para aportar recursos, seja ele financeiro, tecnológico, da melhor maneira possível. Tem mais uma pergunta aqui, gente, que é o seguinte: quais são os desafios e oportunidades para implantar ágil, né, metodologias ágeis de uma forma geral, em times remotos ou híbridos, né, que é um momento que a gente tem vivido também bastante. Então, que desafios e oportunidades a gente tem nesse novo modelo? Olha, assim, de fato é bem desafiador, né? Novamente, eu vou citar agora novamente o Caroli, né, na sua última participação, que falou que, inclusive, para a Lean Inception, ele recomenda mais ser de forma presencial, inclusive para fazer as conexões. Isso é um pouco do que, de fato, tem se perdido um pouco com times remotos, né? Essa conexão. As pessoas estão mais focadas em fazer seu trabalho, porque estão fazendo, de fato, mais do que antigamente faziam, né? Quebrando paradigmas de muita organização que falava nossos times não têm maturidade para assumir trabalho remoto. Dimos uma grande surpresa em todos, né? As pessoas. Mas essa conexão tem se perdido um pouco, né? Fazer que as pessoas tenham um foco, né? Conseguir promover reuniões que realmente sejam produtivas e efetivas, e não simplesmente aquelas reuniões improdutivas que a gente está buscando para ficar mais perto, para discutir qualquer coisa que não tem sentido, ou que não persegue resolver um problema, ou que não persegue atingir um resultado específico. Agilidade está sendo bem desafiador, não somente agilidade, né? Acredito que todas as organizações, independentemente do método, da metodologia, do mindset, estão tendo dificuldades no mundo remoto. Ele está sendo mais performático, as pessoas estão conseguindo fazer bem o seu trabalho, mas as conexões geralmente não estão acontecendo, né? Podemos rodar rotinas, cerimônias, frameworks, métodos, práticas e ferramentas desde o ponto de vista virtual? Sim, existem ferramentas tecnológicas que permitem fazer isso em tempo real, atingindo mais pessoas, envolvendo globalmente todos eles. Isso tem facilitado. Mas ainda, trazer o foco das pessoas para o que está sendo discutido vale muito das pessoas que estão promovendo essas discussões, tá? A capacidade de conduzir uma reunião de forma efetiva para fazer que todos estejam por dentro das informações, participando ativamente. Hoje você vê, né? Inicialmente todo mundo tinha as câmeras ligadas no início de uma reunião. Agora você está começando a enxergar que a maioria das empresas começam a desligar as câmeras. Começam a falar, pela conectividade, pela empresa, mas aí você começa a enxergar que as pessoas realmente estão com um ouvido numa coisa, com um olho em outra, com um outro ouvido em outro, começam a ficar um pouco mais dispersas. Isso realmente tem gerado alguns desafios importantes nas organizações, tá? Dá para rodar? Dá. A gente está fazendo, tá? De forma efetiva, mas está sendo muito desafiador ter o foco nas mãos de quem está conduzindo essas reuniões. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa ser bons facilitadores nesse mundo híbrido, ou nesse mundo que é feito através da conexão online. Se as pessoas não são bons facilitadores, as pessoas que estão puxando uma reunião, puxando uma dinâmica, a tendência é perder o time de fato e se tornar isso improdutivo. Eu acredito que a Mariana tocou num ponto-chave lá no início da apresentação dela, né? E nessa questão desse formato é uma questão de confiabilidade. A Mariana falou isso lá no início da fala dela, né? Quando nós iniciamos esse painel. E eu acrescentaria, além dessa questão da confiabilidade, né?
Existem algumas formas de você criar algumas ferramentas para ter um acompanhamento desse formato, no sentido de você criar ali um vínculo, um comprometimento maior do seu colaborador, né? Existem, né, algumas formatações para isso, mas eu concordo com o Erasto que é um desafio, realmente um desafio muito grande, né, que é uma coisa, não digo assim que é uma coisa nova, né, porque algumas empresas já trabalhavam nesse formato, mas como isso está sendo agora mais aplicado, né, por empresas que talvez não tinham tanto conhecimento desse formato, eu também concordo com o Erasto que é um desafio muito grande e eu acho que essas duas palavrinhas-chave que elas têm que ser implementadas e criarem formatos de concepções de confiabilidade e comprometimento, que eu acho que vão ser essas duas palavrinhas-chave nesse formato que tende aí a perdurar agora, né, diante de tudo que foi criado aí nesse período de pandemia. Mariana, algum ponto adicional? Não, nada a adicionar. Não, maravilha, gente. E aí, o que o Erasto trouxe, né, eu anotei aqui, né, de um lado, a gente tem sido desafiado cada vez mais sobre ter atenção plena, né, de se concentrar e estar ali naquele momento presente. Do outro lado, a gente está cada vez mais multicanais, né, o tempo todo. Então, a gente saber dosar isso, e é um momento novo, né? Acho que é de aprendizado para todo mundo e está todo mundo aprendendo com isso, né? Em relação a trabalhar dessa forma, se conectar com a família, com todo mundo ao mesmo tempo e em tantos canais. Gente, a gente já está se aproximando aqui para a parte mais final, né, do nosso painel. Eu achei maravilhoso, foi um prazer para mim estar por aqui. Aprendi demais com vocês três. Eu quero dedicar agora essa última pergunta para que vocês possam dizer que recados, né, que estratégias para quem quer começar, né, a implantar amanhã, que prática pode ser colocada, né, no dia a dia, a partir de agora, com esses ensinamentos que vocês fizeram aqui, trouxeram aqui para a gente. Vou abrir, então. Eu diria assim, primeiro, né, acho que nesse mundo de multicanalidade, como você comentou, Rafaela, e um desafio de foco, né, e por diversas razões, inclusive quem está em casa, às vezes tem criança, coisas acontecendo, carteiro que bate na porta, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A primeira sugestão que eu daria é enxergue o seu trabalho, né, externaliza isso, tira da cabeça, do e-mail e tal, e comece a enxergar, dê visibilidade àquilo que você tem que fazer no seu dia. Depois, prioriza isso diante de critérios que fazem sentido para você. Seja urgência, seja relevância, e aí você pode brincar um pouco com outras dimensões do tipo esforço, complexidade para fazer aquilo, né? Para você conseguir organizar o seu dia. E quando você trabalha dentro de um time, né, essa visão de prioridade precisa ser compartilhada para você saber quem depende do quê e não dispersar os esforços, pessoas fazendo parte do trabalho, que quando você junta os esforços não dá em lugar nenhum, porque dispersou o entendimento do que era mais importante. Começou e não terminou. Ou se tem alguém esperando a gente, né? Por isso que quando a gente torna visual o trabalho, seja através de uma ferramenta remota como um Trello, ou com post-it na sua mesa, e se disciplina a fazer um dos princípios do Kanban, né, o pare de começar, comece a terminar, que é olhar o seu fluxo mais do fim, e parar de sofrer com coisas do tipo, mas tem um item lá no fim da minha lista que eu nunca faço. Então talvez você nunca vá fazer, porque aquilo não se mostra importante. Se ao longo do seu dia outras coisas vão aparecendo que são mais importantes, talvez aquilo ali não vai ficar para trás mesmo. E faz parte da vida. A gente tem muita coisa para fazer, né? Não, mas eu queria muito fazer. Então prioriza aquilo, dá prioridade e entenda por que aquilo é relevante para ser feito. Então, essa é a minha mensagem final, né? De
de recomendação para as pessoas e como é que esse pensamento pode ajudar a gente a evoluir. E lembrando que o que eu estou chamando de problema para resolver não são coisas gigantes do tipo falar inglês fluente se eu não falo. Eu não falo inglês, e aí eu coloco lá, falar inglês fluente. Tá, isso aqui é um problema que talvez leve anos, e aí não adianta nada. Eu vou olhar para aquilo, vai estar em WIP, né? Vai estar em. Se eu decidir fazer o curso de inglês, que eu não consigo ver evolução, eu não consigo discutir prioridade, que aquilo é tão grande, é tão abstrato quase, que não faz sentido. Então, como é que eu quebro isso, né? E tenho ambições de intervalos de tempos mais curtos? Que talvez me leve já às métricas, como a gente já falou, né? Como é que eu vou saber se eu estou falando inglês básico? Sei lá, cria seu critério de sucesso aí. Mas a gente precisa trabalhar com lotes menores, que deem para a gente essa capacidade de evoluir mais rápido e repriorizar melhor. Então, fatia seus problemas, não coloca coisa ali para você fingir que tá caminhando, que a gente gosta de fazer isso, né? Ah, eu estou evoluindo, né? Evoluindo quanto? Quando? Para quê? E enxergue seu trabalho, priorize e vamos em frente. Legal. Pela minha parte, seria assim, estar presente, tá? Nós falamos isso de Gemba, ir para o lugar onde as coisas acontecem, se preocupar com realmente estar presente, não deixar que ninguém te conte, não deixar que um indicador fale, vai lá e confere contigo por ti mesmo, fala com as pessoas, faz conexões, gera comunicação assertiva, gera transparência, né? Saber enxergar, tá? Nós chamamos isso no Lean de Genshi Genbutsu, ver com tus próprios olhos, saber como identificar problemas. Se você não consegue resolver um problema, se você não sabe identificá-los, geralmente estamos miopes aos problemas, porque adotamos eles como parte da nossa rotina e perdemos a capacidade de enxergá-los. Então, temos que começar a parar para ter visão sistêmica, visão holística. Dá um passo atrás, olhe o todo. O que você pode fazer diferente hoje para trabalhar melhor? Começa por ti mesmo, na tua própria autonomia, no teu próprio contexto, na tua própria alçada. Desenvolve um mindset de melhoria contínua, ou mindset de solução de problemas. Se pergunta sempre, como eu posso ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje? Esse mindset vai levar você a elevar seu padrão em consequência, ou da sua organização em consequência a do seu cliente. Então, essas seriam as minhas recomendações. Eu acho que a minha mensagem final aqui seria realmente mais voltado ao entendimento com as pessoas, né? Eu acho que tudo começa você realmente tendo um bom engajamento de todas as pessoas que estão ali no seu time, na sua equipe, seja uma empresa pequena, micro. Eu acho que todas as pessoas elas têm que ter um entendimento, todo o seu time ali tem que ter um entendimento de toda a visão da empresa, todo o processo. Ele não é só uma engrenagem, ele faz parte de um todo, de um processo maior, né? Então, a minha mensagem final aqui, eu diria que para todo bom início de qualquer metodologia que você vai implantar na sua empresa, eu acho que você deve começar realmente pelo engajamento das pessoas e fazer entender que as pessoas elas fazem parte de uma meta maior, de um resultado maior, e eu acho que seria isso, né? Você realmente mostrar toda a visão da empresa no engajamento total de todo o seu time. Seria isso, Rafael. Muito obrigada, Erasto, Mariana e Walter. Foi um prazer. A gente está finalizando aqui o nosso primeiro painel do dia. Foi muito bom para mim. Acho que o pessoal que está assistindo a gente também, mandando os feedbacks. Muito aprendizado, muita troca. Quero agradecer mais uma vez todos vocês.